Ok. Então vamos lá, né? Vamos orar mais uma vez aí, pedindo a orientação de Deus para o estudo de hoje, para a gente dar continuidade aí sobre o tema instrumentos nas mãos do Senhor. Deus, estamos mais uma vez alegres e felizes porque vamos estudar a Tua Palavra, aprender mais e aprender, ó Deus, para praticar, para realmente, em obediência ao Senhor, fazer a Tua vontade. Sabemos que a Tua vontade não é pesada para nós, mas nós temos as nossas próprias dificuldades e muitas vezes colocamos, ó Deus, as barreiras diante das situações e então por isso queremos clamar ao Senhor para que nos ensine a fazer a Tua vontade também. Queremos fazê-la conforme o Teu querer, não da maneira como achamos que deve ser. E como instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, estamos prontos e preparados para ouvir a Tua vontade, para fazer, ó Deus, o Teu querer, para ser levado a toda e qualquer lugar aonde o Senhor queira nos levar, para estar falando da salvação de Cristo Jesus, do amor de Jesus, do perdão que Jesus deu a cada um de nós, a todos nós. Prepara todos, ó Deus, para que a gente possa estar atento nestes poucos minutos que temos. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Vamos lá. Ok, então na semana passada, né, na sexta-feira, nós paramos aqui. A gente falou que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, né, aquele texto que nós estudamos, ele, de uma forma resumida, ele tratou sobre a habitação do Espírito Santo e da nossa união com Cristo. Ou seja, a habitação do Espírito Santo. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Né? Agora que somos uma nova criatura, agora que temos a conversão em Cristo Jesus, ele mora em nós, ele habita em nós. Né? E a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus proporcionou a cada um de nós sermos um com ele. E, consequentemente, somos um com o Pai, um com o Espírito Santo. Tá? E isso dentro do aspecto da ministração da palavra, de ser um instrumento nas mãos do Senhor, é muito importante para nós. Porque aí, eu entendendo que eu sou o templo do Espírito Santo e que sou um com Cristo, então eu não vou me sentir cansado, nem frustrado, nem desanimado quando da pregação do evangelho, porque às vezes a gente quer o resultado, né, da pregação do evangelho de forma imediata, agora já, eu estou pregando, eu quero ver a pessoa aceitar a Jesus e ir para a igreja para ser batizada e passar a ser membro da nossa igreja. Ótimo, amém, isso é muito bom a gente querer isso, mas a gente não pode perder essa dimensão de que é o querer de Deus, né? É o tempo de Deus para este momento. Então, quando eu tenho aí dentro de mim a segurança, né, de saber que eu sou o templo do Espírito Santo e sou um em Cristo, então eu aprendo a me conduzir neste ministério. Este ministério, para quem já experimenta, né, a evangelização, a pregação e está sempre aconselhando outras pessoas, é um ministério que leva tempo e que muitas vezes no decorrer do ministério a gente encontra determinadas situações, e a gente até mencionou isso durante o estudo, a gente encontra determinadas situações que pode até tirar de nós um pouco a alegria, né, a perseverança, a gente fica um tanto quanto desanimado, em determinados momentos a gente fica preocupado e por aí vai, né? Mas o importante é ter essa perspectiva, né, desses temas básicos que o apóstolo Paulo tratou, para que a gente possa se manter firme nesta pegada de sermos aí instrumentos nas mãos do Senhor. Também mencionamos na sexta-feira que Deus, nesse aspecto de ser eu e você, habitação do Espírito Santo e sermos um com Cristo, que Deus não somente nos perdoou, mas Ele mora em nós, Ele habita em nós. E eu entendo que até, dentre muitas coisas que isso pode proporcionar, seria a de que a habitação dele proporciona a mim e a você a segurança e a certeza de dar a cada um de nós a capacitação de fazer o que Ele, Jesus, mandou fazer. Quer dizer, se ele não morasse em nós, não habitasse em nós, não faríamos, né, o que ele mandou fazer. Agora, como ele está em nós, não tem desculpa. O que eu posso fazer nos momentos em que eu desobedeço a Deus é pedir perdão e falar, ó Senhor, eu sei que tu habitas em mim, que não me abandonaste, né, que moras em mim, então eu estou clamando agora a Deus para que o Senhor possa continuar derramando sobre a minha vida a tua unção, continuar me capacitando e me fortalecendo para fazer a tua vontade, o teu querer. Isto é no que diz respeito à habitação. Né? No que diz respeito à união com Cristo, né? Na morte, na ressurreição dele, isso dá a todos nós vitória, né? Sobre o poder do pecado em nossa vida. O pecado já foi vencido, tá? A morte de Jesus e a sua ressurreição deu esta vitória para nós, tá? Mas o poder continua na nossa carne.
Eu e você sabemos disso, a gente já mencionou, a gente convive em desobediência ao Senhor, tem determinados momentos em que a gente não faz a vontade dele, a gente comete os pecados da carne, como Paulo mesmo mencionou lá, as obras da carne, né? Ele citou várias ali, e aí a gente deixa de estar vivendo na plenitude do Espírito para viver a obra da carne, né? Mas entenda que a nossa união com Cristo já nos deu vitória sobre o pecado, né? Então, ele já foi vencido. Então, o salário do pecado é a morte. Então, essa morte passou em Cristo Jesus, ele a recebeu no seu corpo, e ele fez o quê? Morreu na morte dele, ele morreu a nossa morte, né? E deu vitória a todos nós. Por isso que se com ele morremos, com ele também ressurgiremos, né? E isso deu a mim e a você todas as condições, então, de poder caminhar na direção da presença do Espírito Santo. Se andamos no Espírito, vivamos, né? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, agora em Cristo Jesus, né, nessa união com Ele, eu posso realmente falar, Senhor, está difícil eu viver essa vida sem pecar, sem te desobedecer, sem ter, né, todas aquelas atitudes da carne, né, todos aqueles desejos e paixões da carne. Mas eu sei que através do teu santo nome eu posso continuar sempre avançando, né, que eu já tenho vitória sobre isso. Foi isso que a gente comentou na semana passada. E de lá, dando continuidade, é preciso, como diz o autor aí, né, reter essas duas verdades, né, da habitação e da união com Cristo Jesus, né, porque é a única maneira de eu e você batalharmos com o nosso próprio coração. E é a única maneira de eu e você sermos parte, né, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e daquilo que Deus quer fazer através de nós na vida de outras pessoas. Então, na hora que eu tenho e vivo na dimensão desta plenitude do Espírito Santo em mim, da habitação do Espírito Santo em mim e da minha união com Cristo Jesus, então eu vou começar a entender essas, vamos dizer assim, essas situações sazonais do meu coração e do coração de outras pessoas em Cristo Jesus, né? O ministério bíblico pessoal, novamente, ministério bíblico é todo e qualquer ministério. Quando a gente fala ministério, não é o ministério pastoral, mas é toda e qualquer atividade que, como instrumento nas mãos do Senhor, somos desafiados por Deus, né, direcionados pelo Espírito Santo para fazer. Então, o ministério bíblico pessoal está enraizado na história de uma guerra e de um rei salvador. Esta guerra, né, que se trava nesta esfera espiritual. No ministério, né, de pregação da palavra de Deus, de levar a mensagem da salvação, esta consciência ela tem que estar muito clara dentro de nós, né, desta guerra espiritual, para nós não confundirmos, né, a atitude das pessoas com alguma antipatia para com a nossa religião, para com a nossa crença, para com a nossa fé, alguma antipatia para com a Bíblia, alguma antipatia para com a igreja de maneira geral, né, a denominação. Eu não gosto da igreja presbiteriana, eu gosto de outra igreja. E aí a gente fica meio na bronca com as pessoas porque elas têm essa antipatia com a gente. Então a gente tem que entender que essa antipatia ela não existe dentro desse aspecto da evangelização, da pregação do evangelho. A guerra é uma guerra espiritual. Então, por exemplo, quando eu sou direcionado pelo Espírito Santo para ir lá e pregar a palavra de Deus para alguém, e essa pessoa não me trata bem, essa pessoa não atende, ou não responde, ou joga o folheto fora, ou diz assim, a igreja é tudo a mesma coisa, né? Só quer tomar o dinheiro dos outros. Elas falam estas coisas, a gente não pode levar isso para o lado pessoal, né? Muito ao contrário, você tem que se alegrar em Cristo Jesus por saber que esta resistência parte de uma guerra espiritual entre Cristo, que é o Rei Salvador da minha vida, da sua vida, né, com Satanás, né, que está travando na esfera espiritual o desejo que Satanás traz no coração de que o evangelho não seja pregado, não seja anunciado. Então, é uma guerra espiritual, né, ela se trava nesta esfera. Nós não temos o discernimento, né, a visão, a vidência do Espírito Santo para ver, né, assim vamos dizer, esta guerra acontecendo, mas a gente sabe que ela acontece porque a Bíblia fala a respeito disso. A Bíblia narra esta luta, né, neste local, nessas esferas espirituais. Então a nossa atitude é de estar ali feliz por receber essa resistência, porque é sinal então de que estamos pregando o verdadeiro evangelho,
Porque se há resistência é porque o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Porque se nós pregamos o falso evangelho, o mundo aceita. Se você prega um evangelho qualquer, um evangelho, por exemplo, que agrada o coração das pessoas, um evangelho que atende à necessidade das pessoas, o evangelho da prosperidade, o evangelho da libertação, o evangelho da plenitude dos poderes, enfim. Se você prega um evangelho que agrada o coração de todo mundo, o mundo recebe, porque é um evangelho voltado para a satisfação humana. Agora, se você prega o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, se você prega as boas novas da salvação falando Cristo é o único Deus e Senhor e Salvador, você fatalmente vai encontrar resistência sim. Então, na hora que você encontra resistência, não desanima, mas ao contrário, fique feliz. E recebendo a mensagem trazida aí na liturgia pelo presbítero Silas, né, na palavra de Deus lá em Josué, receba aquela promessa de Deus para a sua vida. Ser forte e corajoso, vai em frente. Resistência vai acontecer. Jesus mesmo disse que nós encontraríamos aflições, resistências, e teríamos esses problemas, essas dificuldades, mas ele fala, olha, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E a vitória que ele teve sobre isso foi para imputar, né, sobre a minha vida e sobre a sua vida, a vitória. Foi para nós que ele venceu. Não foi por ele mesmo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele não precisa disso. Então ele vence na carne, ele vence ali no espírito, para dar a mim e a você a tranquilidade, a segurança, a coragem, a ousadia, a determinação de continuar vivendo este ministério pessoal, né? Eu sei que eu já falei, mas vale a pena destacar aqui, quando a gente fala aqui ministério bíblico pessoal, então ele é de cada um de nós, né? Ou seja, o ministério que eu desenvolvo, ele tem características pessoais, dado a orientação que o Espírito Santo em mim vai dar, né? A maneira como o Espírito Santo vai me usar para pregar, e você tem outras, né? Somos pessoas diferentes, vivendo de maneira diferente, em situações culturais diferentes, então o Espírito Santo de Deus vai usar cada um de nós de forma pessoal. Então eu não posso desejar o seu ministério e nem você o meu. Tá? Eu posso olhar para o seu e você olhar para o meu e a gente falar assim, puxa, eu gostaria tanto de desenvolver na minha vida um ministério idêntico a da fulano de tal. Mas sempre levando em consideração que é o Espírito Santo quem vai dizer de forma correta qual é o ministério adequado, né, à nossa vida. Então ele é pessoal. Né? Cada um de nós tem dons do Espírito Santo e é em razão desses dons que esses ministérios são desenvolvidos. Então quando eu e você colocamos aí a nossa história, né, dentro dessa grande história, né, vamos chamar assim, que é esse amor, essa graça, misericórdia, essa compaixão, né, de Cristo Jesus pelo homem, pelo mundo, por todos nós, então aí nós vamos entender quem somos e como viveremos, ou pelo menos como deveríamos viver. Né? Então eu não consigo desenvolver um ministério eficiente, eu não consigo ser um bom instrumento nas mãos do Senhor, a parte desta realidade histórica do amor de Cristo, da compaixão de Jesus por nós. As igrejas hoje, os púlpitos hoje, né, pregam muito pouco sobre a compaixão de Jesus. Né? A gente fala sobre o amor, sobre o perdão, né, sobre a graça, etc. E tal. Mas a compaixão, né, ardente do coração de Jesus ali por nós, né, desejando no coração morrer por nós, querendo e levando a bom termo esta jornada, né, hoje em dia se prega muito pouco a respeito disso. Né? E é preciso fazê-lo. Né? A gente, então, pode fazê-lo através do ministério que eu e você estamos desenvolvendo aí conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Partindo, então, para um outro segmento, né, que seria o sexto segmento do nosso estudo, seguindo o maravilhoso conselheiro. Neste bloco, a partir de agora, a gente vai começar a abrir, né, a descortinar aí, a Jesus, né, o ministério de Jesus como referência para o nosso ministério. Eu não posso ter como referência apenas, né, de uma forma correta, né? A gente vai colocar isso. Eu não posso ter como uma referência o ministério de outras pessoas. Eu posso olhar para o ministério de outras pessoas, aprender, né, o que eles estão fazendo, como estão fazendo. Eu olho para o ministério de um missionário, de um evangelista. Eu olho para o ministério de uma pessoa que Deus deu o dom da administração, né, que deu o dom ali da pregação, que deu o dom pedagógico do ensino da palavra, o ensino da Bíblia. Eu olho para o ministério dessas pessoas e aprendo como eles desenvolvem o ministério. Mas se eu quero ter uma
referência ministerial de forma eficiente, que possa produzir fruto, eu tenho que olhar para a Bíblia Sagrada e ver como Cristo desenvolveu, como Jesus desenvolveu o ministério dele junto aos discípulos. Porque a maneira como ele fez desde o início, desde o momento em que ele nasceu e por ali foi vivendo, até aquele período em que, batizado no Jordão, ele pôde começar ali a escolher os seus discípulos, a chamar aqueles homens para caminhar com ele, a partir deste ponto, eu tenho ali referências, né? Exemplos, né? de atitudes, de comportamento, do agir de Jesus, que se aplica perfeitamente ao desenvolvimento do meu ministério. Então eu tenho que olhar para a palavra de Deus de forma constante, né? Então ser aí um instrumento de mudança de coração, e é isso que eu quero ser, e é isso que você quer ser, amém? Né? Nós queremos ser esse instrumento de mudança, né, de coração nas mãos do Senhor para a vida de outras pessoas, significa, né, seguir o exemplo de Cristo, tá? E focalizar no coração, ou seja, olhar para o coração, como nós batalhamos aí durante vários estudos, né, falando sobre conhecer o coração do homem. Então devemos olhar até para o nosso próprio coração, conhecer as limitações do nosso coração. A gente colocou aí o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, onde Paulo diz a Timóteo assim: cuide de você mesmo, Timóteo, e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, olha a exortação do apóstolo Paulo a Timóteo, logo no começo: cuide de você mesmo. Eu preciso cuidar da minha vida ministerial. Eu tenho uma igreja, como pastor, eu tenho uma igreja para cuidar. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, cuidar da minha vida. Eu preciso me alimentar bem da palavra de Deus, me alimentar bem de Deus, ter uma intimidade com Deus em oração, de estudo, num preparo, buscar do Senhor a melhor forma de aconselhar, como aconselhar, quando aconselhar, para poder estar diante de uma igreja e poder fazê-lo de uma forma abençoadora. Então, eu recebo, né, da Bíblia essa exortação de Paulo, né, de forma completa, né? Então eu tenho que cuidar de mim mesmo nesse sentido. E da doutrina. Eu fico imaginando um pastor que queira desenvolver um ministério pedagógico cristão na igreja, que é o nosso foco, né? Mas não conhece a doutrina da palavra de Deus. Tá? Então não vai dar certo. Então Paulo exorta Timóteo com relação a isso. Agora traz isso para o lado de uma questão de sermos leigos, né? Pessoas comuns que estão ali diante do Senhor, tratando aspectos ministeriais pequenos ou grandes, conforme a extensão que o Espírito Santo vai permitir nós desenvolvermos esses ministérios. Se coloque ali diante de uma situação em que você está levando um aconselhamento, pregando o evangelho, falando do amor, falando da graça, falando da paixão e da compaixão de Jesus, e de repente você doutrinariamente não está sendo bem alimentado pelo pastor da sua igreja. Como é que você vai, né, chegar bem alimentado diante de uma pessoa que está precisando ouvir a palavra, precisando ouvir de Deus? Tá? Então eu tenho que me cuidar para cuidar de você, e você tem que se cuidar para cuidar de outro, e assim continua. Né? E Paulo, a Timóteo, a exortação de que ele procure continuar, perseverar, né, nesses deveres. E a perseverança de Timóteo fará com que ele persevere na fé, confirmando a sua salvação. Quando Paulo fala aí, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque assim você salvará tanto a si mesmo como aos outros, né, aqueles que estão ouvindo. Ele não está tratando da salvação no aspecto de ser salvo. Né? É Timóteo quem se salva, ele não está falando disso. Timóteo já está na presença de Deus, foi salvo por Jesus Cristo, né? Está vivendo agora o seu ministério ali naquela época de Paulo. Então quando Paulo fala para ele continuar fazendo o que tem de ser feito, que assim ele salvará tanto a ele mesmo quanto aos demais, é no aspecto da confirmação da salvação. Eu estou salvo, você está salvo, nós estamos salvos em Cristo Jesus, não temos dúvida. Mas como a gente mostra isso? Através do ministério, da eficiência ministerial, através daquilo que as pessoas podem ver no exercício, né, dos dons que Deus projeta e faz, né, através do nosso coração. Ok? Eu não vou entrar nos detalhes a respeito disso, porque o foco não é estudar o texto assim, mas era assim mostrar que Paulo tem ali para Timóteo o exemplo no próprio Cristo, né? Faça conforme ele, Jesus, determinou que deva ser feito, porque você fazendo desta
forma, outros vão ouvir e vão conhecer esta salvação através do exemplo, através daquilo que você faz, daquilo que você fala, de como você se comporta, né? E assim eles saberão quem é Jesus Cristo. Ok, mas o que significa, então, começar com o nosso coração? Estou ouvindo a respeito disso, estou sabendo que tem que começar em mim, né? Esta situação de cuidado, de zelo, né? De oração, né? Mas como é que eu faço isso? Como é que isso acontece? Como é que isso se desenvolve? Primeiro, entenda que isto significa entender e se submeter ao chamado de Deus, tá? O qual vai modelar, vamos dizer assim, a minha vida, né, e os meus relacionamentos. Bom, mas pastor, como é que eu sei, né? Como é que eu entendo e como é que eu sei o chamado de Deus para mim? Através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Né? Esse chamado de Deus, né, ele não vem assim, né, de uma forma espiritualizada, como alguns defenderam, como alguns colocaram. A consistência do chamado de Deus vem pela leitura da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, medito nela, aprendo com ela, estudo a palavra de Deus, eu recebo ali do Espírito Santo a orientação, o direcionamento, né, sobre o meu ministério, sobre como eu serei trabalhado pelo Espírito Santo, conformado por ele para fazer a vontade dele. Nós aprendemos lá no Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é luz, né, para os nossos caminhos. Tá? Isso significa o quê? Que a palavra de Deus é que dá direção. E é a palavra de Deus que vai me moldar à vontade de Cristo, vai moldar toda a minha vida. Então, se eu quero realmente ser esse instrumento nas mãos do Senhor, e quero começar na minha vida, então eu tenho que tomar consciência disso e tomar postura. Né? Eu tenho que tomar atitude com relação a isso, de chegar diante de Jesus e falar assim: Senhor, eu sei que é através da tua palavra que eu vou ser moldado para fazer a tua vontade, porque ela me ensina o que fazer, como fazer, o que pensar, o que não pensar, como louvar, como te adorar, aonde ir, aonde não ir, como ler, como estudar. A tua palavra me ensina tudo a respeito do meu comportamento, do meu relacionamento, com quem eu posso me relacionar, com quem não. A tua palavra me ensina o que é o pecado, como eu devo agradar o Senhor, como eu devo pedir perdão pelo meu pecado. Como eu devo me relacionar com estas pessoas que ainda não te conhecem. Então aí eu tenho que aprender então a me submeter. Eu digo para ele, ó, a tua palavra diz, eu quero aprender na tua palavra. Por isso que a gente insiste, tá, nesse aspecto ministerial. Se você não tem tido uma vida de leitura da palavra, no momento da sua vida, 1 hora, meia hora, 15 minutos, 20 minutos, para ler a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, então você vai ter dificuldades grandes para desenvolver o seu ministério. Tá? Deus chamou a mim e a você para que eu e você possamos espelhar Jesus Cristo, mostrar Jesus Cristo, refletir Jesus, né, às outras pessoas. E nada menos que isso é aceitável. Então, quando as pessoas olham para mim, elas não têm que ver como o pastor prega bem, como ele é isso, como ele é aquilo, se é assim, se é assado, se veste bem, se não se veste, se barbeia bem ou não, etc. e tal. Não. A ideia não é mostrar a minha sabedoria, o meu conhecimento. Nenhum de nós como instrumento nas mãos do Senhor. Não é mostrar a eficiência, não é, de maneira alguma, mostrar a eficiência do nosso ministério. Mas eu sou um instrumento das mãos do Senhor para espelhar, refletir Jesus em meu coração e em minha vida. E nada menos do que isso é aceitável. Né? Então, se as pessoas olham para mim e falam, vamos lá na igreja, né, do pastor Fred, porque ele prega muito bem, ele é legal, não sei o que lá, a gente ri muito com o que ele prega, etc. E tal, e repensar o meu ministério nas mãos do Senhor. Ok? Portanto, eu e você temos que estar aí enraizados na palavra, né, e ter zelo, né, para poder levar a palavra viva, que é Jesus Cristo, né? As pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão cegas, as pessoas que estão mortas. As pessoas mortas espiritualmente falando, né? As pessoas que estão aí em conflito, com problemas, com dificuldades, que estão aí querendo acabar com a própria vida, que desanimadas e que não querem continuar a viver, né? Se eu não estou enraizado na palavra, eu não vou conseguir. Se eu não sou zeloso no estudo da palavra, na meditação, no estudo, eu não vou conseguir transbordar da plenitude da palavra. Então, mais uma vez, somos chamados, né, portanto, eu e você, para sermos representantes, né, de Jesus Cristo, né, para sermos representantes dele e para mostrar, né, o que ele veio fazer aqui entre nós. Há uma palavra, né, para isto
na Bíblia Sagrada, embaixadores. Então eu, como instrumento das mãos de Jesus, eu sou o embaixador dele. E como embaixador, eu não estou lá, né, naqueles lugares em que ele está me enviando, para falar o que eu quero falar. Ao contrário, eu estou lá para realmente falar o que ele, como rei, mandou eu falar. Amém? Ok? Então até aqui nós vamos parar, né? Depois na próxima sexta-feira, depois de amanhã, a gente dá continuidade. Eu quero orar um pouquinho antes da gente voltar aí ao nosso grupo para nos despedirmos. Pai, eu te agradeço então pelo estudo da palavra, te agradeço, ó Deus, por aprender um pouco mais a respeito de como experimentar, ó Deus, a ministração dos dons e o exercício dos dons que o Senhor deu a cada um de nós, para que a gente possa ser nas tuas mãos verdadeiros instrumentos, ó Deus, que possam alegrar o teu coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos preparado. E obrigado, Senhor, por saber que temos que começar em nós. Cada um, ó Deus, que faça esta reflexão, esta autorreflexão, ó Deus, e a gente possa aprender e crescer, Pai, te conhecendo como único Deus e Senhor da nossa vida. Muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos e pedimos assim a tua bênção. Amém e amém. Muito bem, então retornamos aí às nossas atividades aí para nos despedirmos. Mais uma vez, obrigado, Silas, Rosângela, aí pela liturgia. Que Deus abençoe vocês, a família, né? Obrigado mesmo. Amém. Valeu. Obrigado, Jefferson, pelos bastidores e a todos que estão presentes aí. Pastor, Oi. eu já falei com a Leninha, amanhã mesmo ela mandou umas fotos do Davi, eu vou mandar pro da Adelina para você ver ele. Ah, que bom, amém. Espero que eles estejam bem, que legal. Eles estão bem, muito bem. A Leninha está bem, está tudo bem. Legal, que benção. Amém. É isso aí, beleza. Silas, a Leninha é a mãe do Davizinho que eu falei. Ah, tá. Tá bom. Eu vou postar no grupo da igreja, que aí quem não conhece vai conhecer ele. Beleza, é uma Isso. graça. Legal. Amém. Tá, o nosso Beleza, Davizinho, amém, gente. Foi hoje. o Oi? nosso Fala, Davizinho Rosângela. já está com 3 meses, 52 3 meses. centímetros e 3 quilos, 160. Está engordando. Que bom. Amém. Mas ele está bem certinho, Beleza. graças a Deus. Lembrando Pastor que ele Fred. nasceu, Oi. que ele nasceu prematuro. É verdade. Mas Fala, Eliana. Muito obrigada pelas orações, viu? A oração que você fez. Muito obrigada. Imagina, Eliana. Que Esse isso. amigo é um amigo tanto meu quanto do Rogério. Ele teve muitos problemas de saúde. E muito obrigada pela oração. Me emocionei, porque a gente sente, né, a dificuldade que o outro está passando. A gente se coloca no lugar. E são momentos bem difíceis de saúde, né? Como todos passam em algum momento verdade. da vida. Né? É mesmo, é mesmo. Muito obrigada. Mas amém. Imagina, nada a agradecer. Para a honra e glória do nome do Senhor. Silas, ó, coração para você e para Rosângela. Sexta-feira, aniversário de casamento, tá? Obrigado. É isso aí. Tchau Deus para vocês, abençoe, então. tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, Tchau. Thaís, Célia Ken, Deus Terli, Marquito, paz, tudo de bom. Tchau, tchau. Mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Beijo. graça. Amém. Obrigado.